Quando eu entrei para a adoção, eu e meu irmão Igor, a gente tinha entre 13 a 14 anos. O fórum, quando eu falei que eu e meus irmãos queriam ser adotados, eles deixaram bem claro assim, vocês vão entrar para o processo, mas eu acredito que vocês nunca vão ser adotados, por causa da idade. Atualmente, pessoas que se encontram na fila de adoção têm preferência por crianças que estejam entre 0 e 5 anos de idade. Em contrapartida, a maioria dos menores disponíveis para adoção já são maiores de 5 anos. De acordo com o gráfico do CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, existem aproximadamente 9.300 crianças e adolescentes para serem adotados. Deste total, o número mais chocante se encontra na faixa etária dos 15 anos. Existem pouco mais de 700 adolescentes dessa idade esperando por uma nova família. Não tem um requisito legal, não existe um critério legal de que seja adoção tardia. Cada vara, cada ambiente que cuide de adoção toma esse termo de uma forma diferente. Para a campanha que a gente faz aqui na cidade, no estado de São Paulo, a gente considera como adoção tardia aquela realizada com crianças com mais de 8 anos. Eu e meus irmãos somos 16, mas eu morei com mais 5 irmãos dentro do orfanato. Fomos parar no orfanato por maus tratos por parte dos nossos pais biológicos, né? Maus tratos esses como apanhar, passar fome, não tinha comida dentro de casa, espancar, eu era espancada, eu e meus irmãos. Além disso, tinha a parte do abuso sexual que a gente sofreu na infância. Primeiro passa a procurar a vara da infância da cidade em que resida. Ele deve ir lá, levar alguns documentos pessoais, RG, CPF, algumas certidões do fórum, e ele vai se apresentar para se habilitar à adoção. Aí, nesse procedimento, o fórum vai realizar alguns estudos psicossociais com a pessoa que está se apresentando, né? Uma psicóloga e uma assistente social vão fazer reuniões, vão fazer entrevistas com as pessoas que estão se apresentando para adotar e eventualmente vão conhecer as casas em que elas moram, né, para ter uma ideia de como é o ambiente em que essa criança vai crescer. Muita gente também fica preocupada com a questão econômica, com a questão financeira, como se houvesse um limite mínimo, né? As pessoas perguntam qual é o mínimo que alguém tem que ganhar para poder adotar. Não existe mínimo. A análise não é econômica, a análise é psicossocial. Cerca de 7% dos jovens disponíveis para adoção têm 17 anos. Ao atingirem a maioridade, esses jovens devem deixar os abrigos e seguirem suas vidas, seja voltando para a casa de suas famílias biológicas, se instalando nas repúblicas jovens ou até mesmo ficando nas ruas. Quando ele completa 18 anos, o fato é que ele vai ter que sair da casa de acolhimento. Para onde ele vai é que é a questão. Se ele tiver ainda vínculos com seus familiares antigos, não precisa ser necessariamente pai ou mãe, né? Pode ser o que a gente chama de família extensa. Tios, avós, primos, às vezes um irmão mais velho. O desejável é que ele volte a morar com essas pessoas, né? E a gente vai também tentando aproximar a família de origem do adolescente para manter esse vínculo minimamente aceso, né, existente, para que quando ele complete 18 anos a gente tenha como reinseri-lo na sua família extensa, né? Eu fui fruto de um abuso, de um estupro. Meu pai biológico nunca me registrou, ele nunca me assumiu como filha. Minha mãe ficou grávida e teve depressão pós-parto, então ela me batia de várias formas, vários jeitos, porque ela não queria estar comigo. Posteriormente, o pai dela abusou de mim sexualmente, eu já fui estuprada, então assim, jamais pensei em voltar para minha família de jeito nenhum. Porque eu sabia que se eu voltasse, tudo que eu sofri dos meus meses de vida até os 7 anos ia voltar a acontecer. Há casos em que a gente não mantém o vínculo porque essa família maltratou e mesmo que ela seja orientada, às vezes ela tem uma estrutura perversa que não possibilita que ele possa ser reinserido. Quase 80% das pessoas que planejam adotar têm preferência por crianças de até 7 anos de idade. Porém, no decorrer do processo, esse pensamento pode mudar. Na maioria dos casais, a gente também pensou no bebezinho, numa criança menor. Depois a gente foi amadurecendo essa ideia, eu já fazia vários trabalhos, né, em alguns abrigos. E aí, fazendo esses trabalhos, minhas ideias já começaram a mudar com relação à idade. Eu vi que uma criança maior, ela também precisa de carinho e ela também tem muito carinho para dar. Então, nisso já começou. No processo de adoção, a gente é obrigado também a assistir uma palestra, né? E lá eles falam uma série de coisas. E uma
dos temas abordados é justamente a idade da criança. Também abriu ainda mais a nossa mente. Quando essas pessoas elas chegam pra gente, elas já têm algo idealizado entre elas. Então, tanto faz o casal ou quem vai adotar, só quando eles chegam no grupo, eles já sabem qual é o filho que eles querem adotar, eles já sabem a idade, eles já sabem se eles querem menino, menina, se eles querem um só ou um grupo, eles já vêm conscientes do que eles querem. O trabalho do grupo é justamente saber se essa pessoa está preparada para receber esse filho nas condições que ele tem em mente. O que a gente percebe, falando para grupos de adotantes, grupos de apoio à adoção, é que muitos adotantes, muitas pessoas que estão começando a pensar na ideia de adotar, não refletiram adequadamente ainda sobre isso. Nunca pensaram sobre a possibilidade de adotar uma criança com mais de 8 anos. Elas já chegam pensando na adoção de uma criancinha, porque esse é mais ou menos o conceito biológico. Então as pessoas acabam desenvolvendo essa ideia com essa forma, né, com a criança pequena. Eu não diria que é exatamente um preconceito, eu acho que é um desejo legítimo de ser pai e de curtir, ser pai ou mãe, de curtir todas as fases de desenvolvimento do filho. Só acho que é realmente importante a gente propor essa temática para que seja pensada pelos grupos de adoção. Por que não adotar uma criança com 10 anos ou um adolescente? Então a gente depara com muitos preconceitos dentro da sociedade que impõe que criança ela tem que ser ou do útero, mas se você for adotar tem que ser bebê. A criança ela vem durante um tempo, seja gerada na barriga e com um mês de vida ela vai ser adotada, vamos supor, né, no caso que ela foi adotada bebê. A história dela não começou ali com os pretendentes, ela começou antes na gestação. Então, isso daí vai ter que ser resolvido e elaborado com essa criança quando ela estiver maior, através da revelação. Uma criança que é maior, você não vai ter que revelar para ela que ela é adotada. Então, essa etapa você vai pular, mas você vai ter que resolver também com ela outras questões. No próximo ano, mais de 600 adolescentes completarão 18 anos. A diferença entre encontrar uma família até lá ou ter que sair do abrigo sozinho é crucial. A gente estava num grupo, na verdade é um grupo que foi criado no WhatsApp, de um grupo de apoio à adoção que existe lá em Mariporã. E aí eles publicaram lá nesse grupo uma foto de um menino, na verdade, né? Que não eram os meus, e a gente se interessou por esse menino. Aí a gente soube que, na verdade, esse menino ele tinha tido uma história bastante complicada e por uma série de avaliações psicológicas eles chegaram à conclusão de que ele precisava de uma figura materna. Então poderiam ser 2 pais. Isso foi onde entrou os meninos, porque eles falaram, olha, esse menino ele precisa da figura materna, mas existe um outro caso aqui que não, que está tranquilo, né? E inclusive já teve 2 pretendentes, né, homoafetivos, e eles aceitaram numa boa. Só que tem um detalhe, não é um, são 2. Eles são gêmeos, são irmãos e estão disponíveis. No orfanato não era o melhor local do mundo, tipo assim, foi um dos orfanatos piores que poderiam existir. A gente também apanhava lá dentro, as tias também batiam, brigavam, colocavam de castigo. Então não mudou muito o cenário de quando a gente saiu da nossa família. O orfanato em que eu estava fechou quando eu tinha 16. A gente denunciou para o conselho tutelar sobre o que estava acontecendo, né? Porque a instituição em si, ela não pode, de nenhuma forma, as educadoras não podem bater nas pessoas, elas não podem castigar da forma como estava sendo realizado. Após a denúncia, a gente foi para um SAICA, que é Serviço de Acolhimento à Criança e ao Adolescente. Eu fiquei no SAICA até os meus 18 anos. A gente demonstrou interesse e essa pessoa nos passou o fórum que essas crianças estavam. Eles estavam no Fórum da Lapa, no caso, e aí a gente teve que entrar em contato com esse fórum. E, através desse contato, a gente já foi direto para o assistente social, né? Direto para o setor técnico. Né? E aí a gente falou que tinha interesse, coisa e tal. Ela marcou uma entrevista, né, com nós 2, a priori. Nós fomos até lá, fomos entrevistados. E eles contaram toda a história dos meninos, mostraram um monte de fotos. Vocês estão interessados mesmo assim? A gente falou, sim, estamos interessados. No SAICA, eles têm toda vamos dizer, um cuidado melhor. Eles colocam você para fazer cursos personalizantes antes dos 16 anos, porque eles falam assim, com 18 você tem que sair. Não vai ter outra instituição de acolhimento que você possa entrar após os 18. Então a gente vai te preparar para que você possa entrar no mercado de trabalho.
Começa com os cursos profissionalizantes, depois eles te ingressam num jovem aprendiz ou numa empresa. Se você não conseguir entrar no jovem aprendiz ou não conseguir se estruturar, eles vão tentar de alguma forma, mas com 18 eles deixam claro que você tem que sair. Posterior a isso, eles fazem uma entrevista só com os meninos, sem a nossa presença. Contam um pouquinho da gente para os meninos e mostram também a nossa foto para eles e perguntam, vocês aceitam? Né? Vocês gostaram deles? E aí os meninos falaram, ok, gostamos, legal. Nisso, a gente fez numa sexta-feira a entrevista nossa, na outra sexta-feira foi a deles, no sábado a gente já marcou para ir lá no abrigo conhecê-los. Eu saí e fui para uma república do governo. Essa república ela é aberta para jovens de 18 a 24 anos e que tenha baixa renda. Aí não necessariamente é só quem está em instituição. Pode ser pessoas que são abrigadas, né, vieram de outros países, estão abrigados aqui e não têm onde morar. Ou pode ser jovens que também não estão numa condição precária. Você não paga por estar lá, você não paga aluguel, não paga água, nem luz, nem nada. A única coisa que você tem que se preocupar mesmo é com os seus produtos de higiene pessoal. Isso qualquer jovem pode estar concorrendo para entrar, porque tem uma pré-seleção, né? Não é qualquer um que pode entrar. No Brasil, infelizmente, aqui em São Paulo a gente só tem 4, 2 femininas, 2 masculinas, e só pode 6 pessoas em cada uma delas. Isso se tiver 6 pessoas, essas 6 vão ficar 3 anos lá dentro. Então, é muito difícil os jovens conseguirem entrar. Aí primeiro encontro foi difícil, porque a gente sentou de um lado da sala e sentou do outro, então esse primeiro contato foi de timidez. E para quebrar o gelo a gente acabou falando de futebol, eles adoram futebol, e a partir daquele momento a nossa interação com eles fluiu bastante. Mas como a gente mora em Santo André, eles estavam no Pico do Jaraguá, a gente por 45 dias, a gente foi todos os dias, de segunda a segunda, no Pico do Jaraguá para ver eles. É o processo de aproximação que eles chamam. Né? Você tem que fazer essa aproximação antes das crianças virem para casa. Isso foi uma escolha minha e do Jefferson, porque a gente, a partir do momento que se apaixonou pelos meninos, decidimos ficar com os meninos, a gente queria ver os meninos todos os dias. A realidade é diferente. Eu cresci em um orfanato. Então, tipo, a realidade que a gente tinha lá dentro é a realidade de filmes, de vídeos. A gente não saía, não sabia como que eram as famílias, não sabia como que era aqui fora, vamos dizer. Então, a gente criou na nossa mente de que tudo era igual aos filmes. Por exemplo, na minha cabeça, acampamento, todo mundo fazia fogueira e cantava em volta da roda. É isso. Pra gente, acampamento é dessa forma. Então a gente leva um baque enorme quando sai para ver a realidade daqui de fora. E se adaptar é muito difícil. Você ter que se adaptar às outras pessoas e elas se adaptarem a você, porque você vai vir de uma forma bem diferente, com muitos traumas, muitos transtornos, com muitas coisas precisando ser, com o tempo, né, avaliados, que você tem um processo para se adaptar e vai ser difícil. Essa é a dificuldade maior. 13 adolescentes entre 15 e 17 anos foram adotados em 2016, segundo o Cadastro Nacional de Adoção. Um número chocante, sabendo que no mesmo ano, o total de crianças e adolescentes adotados foi de 1.226. Um dos principais medos que a gente ouve bastante nessas reuniões, não seria medo, seria mais uma expectativa dos adotantes. Eles querem uma criança pequena para experimentar as primeiras vezes. Então, eu gostaria de amamentar, por isso que eu quero pequeno, eu gostaria de ensinar a andar, de ensinar a falar. E aí, como ao longo dos anos a gente começa a ouvir relatos de pessoas que adotaram crianças maiores. E aí eu tenho uma amiga que ela adotou 2 crianças maiores, uma ela adotou com 10 e a segunda ela adotou agora com 13. E aí ela me voltou justamente essa questão das primeiras vezes. Ela disse, olha Virgínia, eu não vi minha filha andar, falar pela primeira vez, mas eu tive uma primeira vez essa semana tão bacana. Minha filha não sabia o que era o cinema. E nós tivemos essa primeira vez juntas. Então eu mostrei para ela como compra o ingresso, as pipocas, o refrigerante. Nós sentamos e assistimos o filme junto. Essa foi a nossa primeira vez ao cinema. Tudo tem seu tempo, que depois é recompensado. Que nem eu e o Jefferson. A gente sempre quis adotar.
sonho nosso, é o sonho de várias pessoas que querem ter o mesmo sonho que a gente. Mas às vezes coloca muito empecilho, coisinhas mínimas, e acaba não adotando, não chegando ao ponto final que é o sonho de ter um filho. Então aquele casal, aquela pessoa solteira que realmente quer ter um filho, é só entrar no processo de adoção, que é uma burocracia que vale a pena. Se eu disser que não houve nada de preconceito, eu vou estar mentindo. Você percebe em algumas pessoas, poucas, mas ainda percebe um olhar meio torto, meio atravessado. Mas assim, basta 5 minutos de convivência para isso cair por terra. Infelizmente a gente vive em um mundo globalizado, onde tudo é dinheiro, tudo é status, tudo é... E a gente ouve muita gente falando, eu tenho uma vontade de adotar, mas eu não tenho condições para isso. Gente, se a gente fosse esperar ter condições para isso, a gente não ia adotar, acho que nunca. A criança precisa de um lar, de uma família, de muito amor e de muito carinho. É isso que ela precisa. A gente tem que entender que o jovem, ele já sabe das coisas. E o jovem está mais preparado ao amor, a querer amar outra pessoa, do que um bebê, uma criança, você vai ensinar do zero. O jovem, ele já está preparado para receber isso, ele já está esperando receber isso. E é isso que ele mais aguarda, é uma mãe, um pai, para dar um amor, um carinho. Vai ser difícil um pouquinho? Vai. Mas assim, a mesma dificuldade que você vai ter com um bebê, você vai ter com um jovem. Então a gente tem que estar preparado ou entender que o fato de eu adotar um jovem ou bebê não vai facilitar a minha vida pela idade que o jovem ou a criança tem. O que vai facilitar a minha vida é o carinho que eu dou para ele, o amor que eu dou para ele e a maneira como eu vou ensinar.